Vamos agora fazer um balanço sobre esse evento, conversando agora com a Lígia Maura Costa, que é integrante do Conselho Global do Fórum Econômico Mundial. Lígia, bom dia, seja bem-vinda à programação. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e os seus telespectadores. Prazer é nosso, Lígia. Olha só, eu queria já começar do começo te perguntando quais foram os pontos altos dessa edição do Fórum Econômico Mundial de Davos, que inclusive teve uma participação mais fraca do Brasil, mas que, claro, contou com autoridades de peso, como foi o caso do próprio presidente Donald Trump. Você me destaca algumas coisas interessantes de Davos, Lígia? Eu acho que é muito importante destacar a questão da governança. Eu acho que governança tem que voltar a ser fundamental e Davos mostrou que, ao invés de tratar apenas de aspectos econômicos, ele acabou tendo que focar, ou seja, ser obrigado a focar na fragmentação do mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Sobre o Brasil e a baixa participação brasileira, se eu posso dizer assim, tendo em vista que o presidente Lula não compareceu, tendo em vista que o ministro da Economia não compareceu, isso é muito preocupante na minha visão, porque nós estamos reestruturando a nova ordem econômica internacional. Isso acho que é muito claro para todos. E a falta de presença nessa reorganização, ao invés de você ter uma presença ativa, você vai passar a ter uma presença reativa, ou seja, o que for reorganizado eu vou ter que fazer parte. E para o Brasil, que é uma economia emergente, que é uma média economia, digamos assim, isso é extremamente preocupante, porque já que estamos reorganizando, é fundamental que nós façamos parte, já que hoje em dia a fragmentação do mundo hoje é uma realidade e Davos apenas ressaltou essa realidade. Do ponto de vista de governança que você trouxe, e de fato é muito importante, eu queria entender quais mecanismos que o Fórum está proposto para colocar em prática e garantir que essas promessas, essas discussões que nós tivemos nesta edição se transformem de fato em prática. E eu te pergunto isso, Lígia, porque existe não uma crítica, mas um apontamento de que, e isso não só do Fórum Econômico Mundial de Davos, mas da COP30, por exemplo, de que muitas discussões são feitas, mas poucas delas são colocadas em prática. Do ponto de vista de governança, como o Davos pode trabalhar para que isso seja uma realidade prática para a gente? Eu acho que a melhor forma seria através de pressão dos governos. Eu não sei se... eu acho que o Canadá, por exemplo, foi um grande exemplo no Fórum Econômico Mundial, com o ministro que fez um discurso que eu acho que trouxe quais são os pontos bem importantes em relação a isso. Em relação à governança, o que a governança pode mostrar? A governança pode mostrar que a institucionalização, as regras multilaterais, ainda são a melhor forma de você caminhar unidos, o mundo todo, o mundo junto, não deixando ninguém para trás. Então, acho que Davos pode, através de a governança, deixar de ser apenas um ideal abstrato, mas voltar a ser uma linguagem comum, voltar a ser uma linguagem possível num sistema internacional que, infelizmente, hoje em dia está cada vez mais fragmentado. Então, eu entendo que o que se viu em Davos foi um ambiente em que decisões unilaterais começaram ou pretenderam substituir regras multilaterais. E se viu isso com uma clareza preocupante. Então, eu acho que esse é justamente o ponto central. A narrativa histórica de cooperação, de previsibilidade, de respeito ao multilateralismo fez com que caminhássemos até aqui. Entretanto, tudo isso está enfraquecido. A governança precisa voltar a ter uma posição mais forte e talvez o setor privado, a participação das empresas, a pressão das empresas possa ajudar os governos para que eles voltem a dar valor necessário ao direito internacional e à institucionalização das organizações que temos hoje em dia, porque nós não temos em outras organizações que pudessem substituir, nós não temos ainda uma nova ordem econômica internacional que pudesse substituir a que temos hoje em dia. E a que temos hoje em dia fragmentada é extremamente preocupante, principalmente para as pequenas e médias economias. Principalmente estamos vivendo pequenas e médias economias, desculpa. Imagina, eu ia comentar que essa mudança de paradigma pode ser complicada justamente para a agenda original que o Fórum está acostumado a seguir. A gente tem na próxima edição, nos próximos tempos, uma alteração muito grave, muito drástica da agenda original que o Fórum tem proposto nos últimos anos, Lígia. Sem a menor dúvida, nós vimos uma mudança de paradigma e que eu acho que até que o fórum ele conseguiu, no início foi extremamente tenso,
mas ao final, pelo menos, conseguiu ter um resultado um pouco mais positivo, porque começamos com uma eventual invasão, né, probabilidade de invasão da Groenlândia, e já terminamos com uma coisa um pouco mais dentro dos padrões de institucionalização internacional. Mas isso tudo é muito preocupante. Nós precisamos pensar como reorganizar e como evitar que os mais fortes, que a gente viva num sistema econômico dos mais fortes apenas. Ou seja, voltar a lembrar da participação das pequenas e médias economias para que elas passem e voltem a ter uma participação importante e que voltemos a trabalhar num sistema de multilateralismo, que traz cooperação para todos nós. Então, né, e para o mundo como um todo. Então, eu acho que visão histórica é importante e eu entendo que o fórum, que começou como um palco de cooperação, como um palco de consenso, ele teve que se recompor nesses poucos dias para tentar trazer um resultado que fosse um pouco mais aceitável e palatável, tendo em vista a fragmentação muito clara que nós vivemos no mundo hoje. O que você trouxe foi muito importante sobre a inclusão do Sul Global, porque a questão de anexação da Groenlândia, a taxação dos países da União Europeia que são contra essa anexação, invasão da Venezuela, captura de Nicolás Maduro, todas essas coisas, guerra com a Ucrânia, etc., tudo isso afeta direta ou indiretamente, em certa medida, os países do Sul Global. Como é que está sendo, né, como é que foi, aliás, essa inclusão nas decisões de governança do Fórum? Como é que a gente sai de Davos? A gente sai com uma estrutura mais inclusiva do Sul Global? Não, eu não posso dizer que a gente sai com uma estrutura mais inclusiva, infelizmente. Eu gostaria muito de dizer o contrário, mas eu não posso afirmar isso. Mas o que nós podemos dizer é que, tudo bem, no ponto de Brasil, acho que eu gosto de pensar muito de Brasil, no ponto de Brasil, que também é um grande líder no Sul Global, no ponto de Brasil, nós perdemos uma chance. Nós nos focamos, talvez, e nós perdemos uma chance por quê? Porque o sinal que nós demos, não tendo o comparecimento massivo que sempre tivemos em Davos, foi o seguinte: nós estamos com problemas mais importantes internamente, ou então nós não temos capacitação técnica de participarmos dessas negociações, dessa reestrutura da economia internacional, do sistema, da nova ordem econômica internacional. Então, isso é muito preocupante. O Brasil é e pode ser e deve ser um grande líder e necessita, neste momento, participar mais internacionalmente do que ficar apenas refletindo problemas de sua política externa, o que é extremamente preocupante. Queria voltar um pouquinho, Lígia, na participação do Brasil, que foi mais tímida. A única representante do alto escalão do governo foi a Esther Dweck. Presidente Lula não pôde comparecer. Presidente Lula, que inclusive não compareceu na assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que foi classificado, que foi criticado. O presidente do Paraguai disse que é um sentimento amargo de que isso tenha acontecido. Então, a gente vê um Lula um pouco mais afastado, talvez mais preocupado com as agendas internas aqui do Brasil. Ainda falando, então, dessa participação mais tímida e do ponto de vista de governança pública, qual que é o recado que o Brasil deixa, qual que é a imagem que o Brasil deixa para os investidores, para as economias globais no final dessa edição, na sua opinião, Lígia? Na minha opinião, eu não gostaria de estar dizendo isso, mas estamos novamente perdendo o trem da história. Ou seja, o mundo está se reestruturando, eu preciso sentar na mesa, eu preciso ter uma participação ativa. O Itamaraty tem quadro técnico extremamente competente, nós precisamos voltar a ter uma participação muito ativa, precisamos esquecer que não se trata de ideologia hoje em dia, se trata de um novo posicionamento econômico que vai afetar o país independentemente do governo. Esqueçamos um pouco as eleições e focamos, porque estamos no governo, e focamos nesses aspectos internacionais que não poderão mais ser deixados em segundo plano. Então, para o investidor, o que isso significa? Significa que parece que o país ele não está mais tão preocupado com o cenário internacional, isso pode aumentar o custo do nosso capital, pode dar um maior receio aos investidores estrangeiros, ou seja, isso é muito ruim para o país. Mesmo que tenhamos problemas internos, a agenda internacional não deve nunca ser abandonada, principalmente numa época de transição, numa época de mudança. É neste momento que nós precisamos estar mais ativos do que nunca. Muito bem, vou encaminhar a nossa entrevista para o final, mas antes, fazendo uma última pergunta para a próxima edição do Fórum Econômico Mundial de Davos, que também vamos estar lá cobrindo de perto. Queria que você dissesse o que você gostaria de manter, os acertos que nós tivemos nesta edição e o que você gostaria de evitar para a próxima edição, que seria benéfico para a próxima edição do Fórum Econômico Mundial, Lígia.
Sem dúvida, eu acho que a gente tem que entrar o ano que vem com uma outra posicionamento do ponto de vista econômico. Não podemos começar o Fórum Internacional falando em briga, falando em guerra. Não é o painel, não é o Fórum. O Fórum tem que voltar a ter um papel econômico de consenso, de melhoria do Brasil, e do Brasil não, do mundo como um todo. Então, é esse o posicionamento que se espera. Além do que, inteligência artificial, acho que é muito claro, ela não deixará de ser mencionada e ela deverá cada vez mais fazer parte dessa nova reestrutura do sistema econômico internacional. Esperemos que a gente não comece o fórum falando em invasão de algum outro país, que a gente comece o fórum tratando de aspectos econômicos importantes para a melhoria de todos os países, porque se todos melhorarmos, o mundo será muito melhor e com muito menos problemas e guerras que estamos enfrentando hoje em dia. Sem dúvidas. Nós conversamos com a Lígia Maura Costa, integrante do Conselho Global do Fórum Econômico Mundial de Davos. Uma conversa muito franca que tivemos. Te agradeço muito pelo seu tempo e pela entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada.